Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está vendo esse vídeo. Faz tempo que eu não faço isso. Na verdade, eu fiz semana passada, mas deu errado. Então eu queria concretizar nessa semana aqui um vídeo e poder postar aí para vocês. E eu queria trazer aqui hoje sobre o conceito de antifragilidade. Basicamente, antifrágil é aquela pessoa que consegue prosperar e se sai bem diante de uma adversidade. Ela consegue evoluir diante das situações difíceis, né? Das coisas que acontecem aí no dia a dia. E não é aquela pessoa que quebra, aquela pessoa que fica remoendo, aquela pessoa que foge dos problemas e dos próprios sentimentos e emoções. Então, tem muita gente que na hora de lidar com algum trauma, na hora que passa por alguma dificuldade, quer fugir disso e escapar totalmente da sua dor, basicamente, né? Então ela pode ir para os doces, ela foge, vou comer um doce que eu tô muito estressado, ou tô mal, vou comer um doce para me melhorar, ou fuma, ou bebe, etc. E basicamente isso se dá porque as pessoas não querem lidar com esse problema mesmo. A pessoa não quer lidar com os pensamentos negativos, ela acha que isso é passageiro e que aquilo não vai voltar, que é só ela se distrair por um segundo que aquilo passa, mas não, aquilo fica. Porque enquanto a gente não aprende com aquela situação, enquanto a gente não evolui com aquilo, aquilo volta. É básico da vida isso. Então a gente por mais que o ser humano seja por si só antifrágil, tem muita gente que não busca essa antifragilidade ou até mesmo não conhece, né? E é algo muito interessante. E foi desenvolvido, esse conceito foi desenvolvido, né? Foi descoberto por um professor de engenharia de risco. Eu não vou lembrar exatamente o nome dele agora, mas é um cara que pesquisa o antifrágil. Tem um livro e tem lá o autor, ele que criou esse conceito. E o ser humano, ele já é por si só antifrágil. Por quê? Porque a gente tem a capacidade de ficar forte, de criar músculos e etc. E quando a gente consegue ficar forte, criar músculo, ter um corpo bem definido, etc., é porque a gente gerou um estresse nesse músculo e rasgou ele, etc., machucou, sentiu essa dor e a partir disso ele vai crescer, ele vai evoluir, vai ficar maior. Então é basicamente isso o conceito. O sentido é esse. A, a bateria tá acabando. Então, basicamente, o ser humano por si só ele já é antifrágil. O nosso corpo ele é antifrágil, só que o nosso cérebro não. O nosso cérebro ele está condicionado a ir para a rota de fuga, a sair da dor, a sair dessa sensação ruim, etc, dessa emoção triste, etc. Ele é condicionado a ir contra isso. Por quê? Porque ao longo dos anos, né, a gente vai lidando com situações de luta ou fuga, muito estresse, muitas redes sociais e tudo mais. E o ser humano, ele, quanto mais ele pode fugir da realidade, quanto mais ele pode sair dessa realidade que ele está inserido aqui, muitas vezes para ele é triste, mais ele se torna menos ele se torna antifrágil na parte mental, que é a mais importante. E como que a gente pode, então, condicionar o nosso cérebro e condicionar mais ainda o nosso corpo a lidar com as situações adversas e poder evoluir a partir delas? Basicamente, existem muitas formas, mas uma delas é tomando banho gelado pela manhã. Por quê? Porque quando você faz isso, você não tem motivação nenhuma para entrar num banho gelado pela manhã. Você está cansado, não cansado, né? Tem gente que acorda cansado, mas você tá com sono ainda, você tá despertando, então você não tem motivação para muita coisa. E é aí que você consegue vencer a sua mente. Quando você, sem motivação nenhuma, com uma dopamina lá embaixo, você entra nesse banho gelado. E você gera um estresse instantâneo no seu corpo, gera um estresse muito grande, que vai dar um pico de cortisol logo pela manhã, o que é muito importante e faz muito bem para o nosso organismo, para o nosso corpo. Então você sem dopamina nenhuma, com a dopamina para baixo do negativo ali, você dá esse estresse, esse pico de cortisol pela manhã, aquilo vai te fazer um bem muito grande, porque você está conseguindo condicionar o seu corpo, o seu cérebro, a ficar naquele estresse, a lidar com frio e etc. E quando você sai do banho gelado, você está com a dopamina lá embaixo, você gerou um estresse no corpo, você não está bem, você pode ficar mal-humorado e etc. Mas
conforme o tempo vai passando, a sua dopamina vai aumentando, de forma natural, não de algo externo. Por exemplo, quando a gente vai comer um doce, a gente sente muita dopamina, aquilo dá muita motivação pra gente fazer isso. Só que quando você tem esse pico de dopamina por causa do açúcar, logo em seguida ele cai e vem aquela tristeza, aquele desânimo, aquele cansaço. Muitas pessoas pensam que não deviam ter feito isso, quebrou a dieta e etc. Então é muita coisa. Quando você fuma também, eu fumava, eu sei como que é. Na hora é extremamente dopaminérgico, você tá fumando, tá soltando fumaça, mas depois vem aquela sensação ruim, fica triste para baixo, e você quer mais porque você quer voltar para aquele estado. Bebida, a mesma coisa. Então, assim, quando a gente gera esse pico de cortisol de forma natural, a gente tem um pico de dopamina ao longo do dia de forma natural. Então é muito importante fazer isso. E também a luz do sol. A luz do sol pela manhã é algo que é muito benéfico para o nosso cérebro, para o nosso corpo, para tudo. E ele também dá um pico de cortisol no nosso cérebro instantaneamente pela manhã. E o que é o cortisol? O cortisol, ele é um hormônio do estresse, que ele regula o nosso humor, basicamente. Na hora que você tem esse pico de cortisol, você tem um estresse, você está gerando um estresse. E se você não gerar esse estresse de forma natural pela manhã, ele vai aparecer em algum outro momento do dia. Então você pode ficar estressado, ansioso, falta de paciência, falta de foco na parte da tarde, na hora que você estiver trabalhando, fazendo alguma coisa, ou no pior dos casos, ele pode vir na parte da noite, que é aí que você tem insônia, você fica em estado de alerta, você fica estressado porque não consegue dormir e N coisas acontecem também se você não gerar esse cortisol na parte da manhã, o que faz muito bem, é muito benéfico. Então, isso também nos torna antifrágeis, porque a gente está regulando o nosso cortisol, o nosso relógio biológico, né? Você está condicionando o seu cérebro a entender que você é um ser do dia, não da noite. O ser humano, ele não foi feito para viver à noite, ele foi feito para descansar na noite. Então, quanto mais a gente estimula o trabalho corporal na parte da manhã, principalmente comer pela manhã também, já ir começando a regular o seu intestino e etc. Então, tudo isso faz muito bem e nos torna cada vez mais antifrágeis. E de praxe, uma coisa que não tem o que discutir é o exercício físico, como eu falei no começo. Você gera um estresse no seu corpo e ele cresce a partir disso. Só que não é só para estética, não é só para ficar grande, para ficar bonito. É também para regular o seu mental, para o seu cérebro também ficar mais antifrágil. E principalmente quando a gente faz na parte da manhã, porque é quando a gente está despertando, quando a gente está sem motivação para nada. E se a gente faz essas coisas mais difíceis e sem motivação, a gente está condicionando o nosso cérebro a lidar com as adversidades. Então, tudo aquilo que a gente tem que correr mais risco, tudo aquilo que é mais difícil, tudo aquilo que gera tudo aquilo que é preciso ter uma iniciativa maior, ter uma maior disposição, a gente vai conseguir fazer com muita facilidade, com muito mais rapidez. E eu tenho certeza que você fazendo essas práticas pela manhã, ou pelo menos o que é possível, né, pela manhã, você vai estar à frente de muita gente, porque a maioria das pessoas já acordam, nem tomam banho, já olha o celular, fica lá 20 minutos no Instagram, aí a dopamina cai lá embaixo. Por quê? Porque a pessoa já acorda e já vai jogando dopamina barata para o cérebro logo na parte da manhã. E aquilo vai gerando picos de dopamina, picos e vales. Aí, a hora que ela para, ela sente aquela desmotivação, cansaço, e não consegue ter foco para nada, para fazer as coisas. Então, só de você acordar, tomar um banho gelado, eu sei que é desafiador, mas é muito bom. Recomendo muito. E o frio, ele é ótimo para ser explorado, né, dessa forma, porque como vários atletas de alta performance, né, depois do treino, entram naquelas banheiras de gelo e ficam lá por minutos e minutos, justamente para isso, para condicionar o cérebro que na hora que aparecer uma situação adversa durante o jogo, durante uma luta e etc, ele consiga lidar com facilidade. Então hoje, por exemplo, eu estava correndo a corrida Corta-Mato aqui da minha cidade, eu sou aqui de Piracicaba e acontece na Exalc todo o primeiro domingo do mês, e eu nunca tinha corrido 7 quilômetros na minha vida. E eu sempre corria 5, 6 e parava, andava e tal. E dessa vez eu falei, não, quero correr os 7 km sem parar. Aí já acordei, tomei um banho gelado, comi, fiz o que tinha que fazer e fui. Tava com o corpo gelado, o corpo tava desaquecido totalmente na hora da largada.
E larguei com tudo, já comecei a sentir um desconforto muito grande, porque eu fiz o meu corpo ter um grande estresse, né? Eu saí na primeira largada, eu saí muito rápido e logo já veio a fadiga alta, assim, a energia caiu lá embaixo, eu comecei a sentir dor, pontada na costela e tudo aquilo acontecendo. E eu falei, não vou parar, simplesmente não vou parar. E continuei, fiz os 7 quilômetros sem pausa, sem caminhar em nenhum momento. Só no momento da trilha, que tem uma subida muito íngreme, e daí não teve jeito, eu tive que andar ali um pouco. Mas na hora que já passou a subida, voltou ao asfalto, não parei de correr. Então isso mostra, e eu já venho tendo esse hábito de acordar cedo, tomar banho gelado, tomar banho, olhar para a luz do sol na parte da manhã e tudo mais. Já venho com esse hábito há algumas semanas, né? Vai dar um mês, provavelmente. E fez muita diferença, me ajudou bastante isso. Tenho certeza que se eu não tivesse essa prática de banho gelado e tudo mais, eu não ia conseguir terminar a corrida do jeito que eu terminei, sabe? Eu fiz 7 quilômetros em 30 minutos, 32. Então, eu me superei muito, sabe? E é algo, e eu nem corro todos os dias. Eu corro uma vez por semana. Então, é algo que ajuda bastante. E façam mais isso, sabe? Busquem mais a antifragilidade em começar coisas difíceis, sabe? Aquilo que você sabe que é difícil, que é complicado e tudo mais, comece. Comece a fazer, comece a agir aquilo que é bastante desafiador, sabe? Não use muito essa palavra difícil, né? Porque quando você fala difícil, aquilo realmente se torna mais difícil. Use desafiador, porque daí você desafia a dor. Então, isso se torna mais fácil. Você consegue concluir com mais voracidade aquilo que você impõe que é desafiador. Então, vale muito a pena. E agora eu tô aqui super animado, super empolgado, né, para começar a semana, para começar a segunda, terça, quarta e ver como que vai ser. E espero aí que Deus abençoe a vida de todos vocês. Espero que Deus ilumine o caminho de cada um. E para poder deixar alguma coisa aqui também da parte espiritual, né? Que eu venho lendo a Bíblia todos os dias e Deus tem falado bastante comigo assim. Eu queria falar sobre um capítulo, só que eu não lembro exatamente qual que é, mas eu sei que eu li no livro de Mateus e no livro de Marcos e Lucas também, no Evangelho, né? Basicamente sobre que a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? Então, se você está tendo muito papo de pederastia, se você está falando muitas coisas negativas, né? Tá dentro desse ambiente negativo e tudo mais, então preste muita atenção no que você vem consumindo, no que você se expõe, né? No que você vê, no que você escuta, no que você lê. Então, a sua boca vai falar daquilo que seu coração está cheio. E também uma outra coisa é sobre o livro de Lucas, se eu não me engano, que Deus fala, né, sobre é como se fosse uma história, né, basicamente, de um senhor, né, que ele é dono de terras e fazendas e tudo mais, e tem o filho dele que fala para ele repartir os bens, né, entre os filhos e tudo mais, e ele faz isso. Ele reparte, né, os bens de cada um ali, do que cada um tem direito. E esse filho vai embora com as coisas que ele tem, né, com as coisas que ele ganha, com as riquezas que eram dele por direito, né, que vieram do pai dele. E ele se perde, ele gasta tudo, vive de forma, né, supérflua aí, basicamente na luxúria, gasta em prazeres e tudo mais. E depois ele retorna pro pai dele. E o pai dele abraça ele com muita alegria, mata um cordeiro lá para eles comerem e tudo mais. E o outro filho, né, o irmão dele, que sempre esteve com o pai dele, sempre ficou diante dos ensinamentos, ficou indignado, né? Ah, pai, por que você aceitou meu irmão dessa forma? Você matou um cordeiro, tal, mó saudável lá para comemorar a chegada dele, e para mim que eu sempre estive do seu lado, que eu sempre que eu nunca saí dos seus ensinamentos, você nunca matou nem uma galinha para mim comemorar com os meus amigos e etc. E ele fala: meu filho, eu tô muito feliz que o seu irmão, ele estava quase morto, estava totalmente perdido na vida, totalmente sem rumo, e voltou com alegria pros meus braços.
voltou com ânimo e se arrependeu do que fez, e por isso que a gente comemora. Você sempre esteve aqui comigo, as minhas riquezas sempre foram suas, mas quando o seu irmão voltou, isso me deixou muito feliz e me alegra muito. Então, é uma parábola, lembrei o nome. Essa parábola significa que, basicamente, Deus ele fica muito feliz que você volte para ele, sabe? Por mais que você tenha pecado muito, tenha feito muitas coisas erradas na sua vida, assim como eu já fiz muita coisa errada, ele sempre vai te perdoar, ele sempre vai estar de braços abertos para te receber, assim como o filho desse homem, né, nessa parábola, e ele sempre vai comemorar e sempre vai ter festa nos céus quando um filho que estava no pecado retorna, né? Há mais festa no céu quando um filho dele que estava no pecado retorna para ele do que quando já tem, né, os espirituais ali, os que nunca saíram, né, basicamente do seu braço e tudo mais. Então Deus fica muito feliz com o seu arrependimento, com a sua devoção, com aquilo que você coloca como fé mesmo, e se você acredita que Deus possa fazer a diferença na sua vida, assim como fez na minha, busque mais Ele, busque mais orações, leia a Bíblia, faça de acordo com a sua fé, sabe? Porque Deus pode ser apenas uma palavra para o universo, para a espiritualidade, para aquilo que você acredita, porque tem muito ateu, agnóstico, etc. Então, leve como algo que te move, sabe? Algo que te move, algo a mais. Algo que você possa acreditar. Porque se você ficar dependendo só da sua carne, né? Só das suas motivações, da sua disciplina, somente tal, uma hora você vai voltar, sabe? Para os vícios, uma hora você vai voltar para os velhos hábitos. E quando a gente volta 10 vezes pior, sabe? Então, com a fé, com a espiritualidade, é o que realmente te dá firmamento para você continuar. É o que não te desanima, não te desampara, mesmo em tristeza, mesmo em aflições, você sempre vai estar em paz consigo mesmo diante da presença de Deus ou do ser maior que você acredita. Então, muito obrigado quem assistiu até aqui. Espero que eu tenha feito a diferença para vocês aí, e ótima semana para todos e até uma próxima. Valeu.